Olá, meus amigos do canal Espiritismo na Prática. Esse é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. E nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando que Jesus envolva cada coração e cada lar em muita paz, em muita luz, em muito amor. Então, é uma alegria estar novamente aqui com vocês, nessas singelas reflexões que nós fazemos com muito amor, com muito carinho, né? E muito gratos a Deus pela oportunidade de trabalho, e grata ao Jefferson, né, pela confiança, pela oportunidade de trabalho. Então, que Jesus nos abençoe. Nós vamos fazer a prece para iniciarmos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, amor maior de nossas vidas, estamos, Senhor, entrando em sintonia contigo, através desta prece, para agradecer-te as oportunidades abençoadas que recebemos do teu amor e do amor de Deus, nosso Pai, nessa nossa atual reencarnação. Nós te rogamos, Jesus, que envolva a toda a humanidade, todos os lares, todos os corações, no teu amor, na tua luz, na tua paz, e que todos, Senhor, sintam bem no seu íntimo uma necessidade muito grande de buscar-te, para que os teus ensinamentos e a tua presença em nossa vida nos auxiliem a nos tornarmos pessoas melhores. Abençoa, Jesus, este canal, abençoa o nosso esforço, embora pequenino, e que nós possamos transmitir com fidelidade os teus ensinamentos do Evangelho e a luz da doutrina espírita. E é em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, de Maria Santíssima, nossa mãe muito amada, e dos amigos espirituais, que nós iniciamos as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Hoje, nós vamos fazer uma reflexão cujo título é Meu Filho Vive. E eu gostaria de dedicar estas reflexões a todas as mães, todos os pais, cujos filhos retornaram cedo, antes deles, para a pátria espiritual. E que, através do exemplo de Maria Santíssima, que sofreu muito, vendo o Calvário, vendo toda a maldade que fizeram com seu filho, possa ser exemplo de força, de coragem, de confiança em Deus para todos esses pais. Então, Humberto de Campos relata aqui no livro Boa Nova, onde está muita claridade, psicografia do Chico, né? Humberto de Campos, no capítulo 30, ele relata toda a trajetória de Maria acompanhando seu filho Jesus ali no Calvário. O título do capítulo é Maria, né? O capítulo 30. Então, Humberto de Campos conta que ali, junto à cruz, que eu acho de uma felicidade enorme, Humberto de Campos ter colocado junto à cruz,
Jesus. Ele não botou ao lado, nem na frente, nem atrás, não, junto. Como se Maria estivesse ali, pregada naquela cruz, crucificada com seu filho. Então, ele conta que ali Maria estava pensativa, sofrendo muito e relembrando toda a trajetória, toda a vida de Jesus, desde que o Espírito Gabriel anunciou a ela, em nome de Deus, que ela seria mãe de Jesus, né, e a alegria que ela sentiu, toda a gravidez, todo o nascimento de Jesus, as dificuldades, Jesus pequenininho, ali na oficina de José, seu pai, aprendendo o ofício de carpinteiro, crescendo, né, junto com João Batista, o seu primo, que era 6 meses mais velho que Jesus. Então, ela foi lembrando os atos de bondade, né, do menino Jesus para com as pessoas, a humildade, a simplicidade, né, a sabedoria de seu filho. Então, todas essas coisas Maria relembrava. E olhando para aquela multidão, o seu coração estava triste, porque aquelas mesmas pessoas, aquela multidão imensa que estava ali, que Jesus tanto amara, que Jesus auxiliara, né? Curando uns, libertando tantos outros dos espíritos obsessores, Jesus atendendo a todos com muito amor, com muito carinho, né? Fazendo pregações maravilhosas sobre o reino de Deus. E a mesma multidão escolheu Barrabás, que era um criminoso, um assassino, e pediu a crucificação de Jesus. E ela sofria também porque os próprios discípulos, aqueles que conviveram junto de Jesus, aqueles que foram escolhidos por ele para auxiliá-lo na sua missão de divulgar a boa nova do reino, todos debandaram. Só ficou João, que era um jovem adolescente que estava ali, junto com Maria, apoiando-a aos pés da cruz. E aí aconteceram todas essas coisas terríveis até a morte de Jesus. E Maria, então, se viu sozinha. E ela foi morar na casa de uns parentes, em Betaneia. Ela já estava com idade e foi morar com esses parentes. E passados muito tempo, João apareceu lá na casa dos parentes e disse a ela que ele havia ganhado uma casinha em Éfeso de um admirador de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, ele estava ali para buscar Maria, para viver com ele em Éfeso. E Maria ficou feliz, aceitou e foi com João. E ali em Éfeso, naquela casinha humilde, simples, ela recebia as pessoas doentes, as pessoas que eram os excluídos da época, os invisíveis, não é? Que passavam dores, que passavam fome, que sofriam muito. E ela, em nome de seu filho, ela atendia a todos com muito amor. E era um trabalho belíssimo, né? Então, é um exemplo para nós. Ela não se deixou abater pela morte do filho. Ela sofreu muito,
mas ela usou a sua dor para consolar outros corações, ensinando, praticando o que Jesus ensinava, né? De amar ao próximo, de fazer todo o bem possível. E ela estava ali, numa tarde, era um crepúsculo, ela estava orando, como de costume, e pedia a Deus para que todas aquelas pessoas que estivessem com o coração angustiado, que Deus as socorresse, aliviasse o coração dessas pessoas por amor de seu filho. Ela estava ali sozinha, mas ela não se sentia só, né? Ela sentia em seu íntimo uma força muito grande. E ali, né, ela morava próxima do mar, e aquelas aragens, aquelas brisas suaves do mar vinham até a casa de Maria, e ela se sentia tranquila, ela se sentia muito bem, a lua estava linda aquela noite, né? E era tudo muito tranquilo, muito sereno, né? E ela estava em paz. E é interessante dizer que essa casa, a casa de Maria Santíssima, ela, que socorria todos os necessitados, era, era conhecida como a Casa da Santíssima, porque ela atendia a todas as pessoas. E foi um senhor, um homem leproso, miserável, muito sofrido, que teve as suas chagas aliviadas, né, pelo atendimento, acolhimento que Maria lhe deu, e ele disse para ela: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. E ela atendia a todos, e sempre ela dizia: isso também passa, né? Que é uma lição para nós hoje, que nós sabermos que tudo passa. Passam as tristezas, passam as alegrias. Só o que não passa é o amor imenso de Deus por nós, seus filhos, e essa providência divina que vela por nós. Então, voltando lá nessa noite tranquila, em que ela estava ali orando, ela viu aproximar-se um pedinte. E ele disse a ela: Minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E ela, maternalmente, ela o convidou para entrar. E ficou muito impressionada com aquela voz. Aquela voz inspirava ao coração de Maria uma profunda simpatia. Esse peregrino lhe falou do céu e confortando Maria delicadamente. Falou das bem-aventuranças divinas que aguardam a todos aqueles que são devotados, sinceros filhos de Deus, dando a entender que compreendia as mais ternas saudades do coração de Maria. E Maria experimentou uma surpresa muito grande. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doces? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele
Então, aquele viajante desconhecido derramava no coração de Maria as mais íntimas consolações. Onde ouvira aquela voz meio carinhosa noutros tempos, que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. E foi nesse momento que o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, Maria fitou aquelas mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, ela viu naquelas mãos duas chagas, como aquelas que seu filho revelava na cruz. E, instintivamente, ela dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo e divisou também, aí, nos pés, as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Ela não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas provocara ao seu carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No íntimo de amor, fez um movimento para ajoelhar-se. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um aro de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegaram os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou
a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Então, gente, esse belíssimo relato de Humberto de Campos, um relato tão sensível, um relato que toca profundamente os nossos corações. É um relato que traz esperança a todos nós, mostrando que nenhuma mãe perde o seu filho. Eles continuam vivos no mundo espiritual. E eles estão próximos aos corações dessas mães, desses pais. E, durante o desdobramento do sono físico, eles se encontram, porque a misericórdia e o amor de Deus são infinitos. E se eles não se encontrassem durante o desdobramento do sono, eles não, nem as mães, nem os filhos resistiriam à saudade. Seria muito mais dolorosa. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não me lembro de ter sonhado com meu filho, eu nunca lembro. Mas quando você se encontra com ele, você fica impregnada de uma paz, a saudade fica amenizada, a ternura do seu coração é muito grande, e você tem a certeza de que seu filho está ali, próximo ao seu coração. Eu sempre me lembro de uma mãe que, no atendimento fraterno, disse assim para mim: eu perdi meu único filho num acidente de carro. E era meu sonho ser mãe. E a duras penas eu consegui ser mãe. E agora meu filho se foi. Eu não sou mais mãe. Aí eu disse a ela: não, você continua sendo mãe, o seu filho está no mundo espiritual, continua sendo seu filho. Ele só não está encarnado. Mas no mundo espiritual, ele é seu filho, continuará sendo seu filho, até que vocês se reencontrem, quando Deus assim o permitir. Então, essa abençoada doutrina espírita, que nos mostra a imortalidade da alma, que nos dá certeza de que nossos entes queridos estão vivos no mundo espiritual, de que a vida continua, de que nós iremos nos encontrar brevemente, porque Deus não separa aqueles que se amam. E nós temos a certeza de que Maria Santíssima está cuidando desses filhos na pátria espiritual. E nós precisamos nos lembrar sempre que estes filhos, antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. E Deus os ama. Deus os ama com um amor que nós não conseguimos abarcar a extensão desse amor. Não é? Alguém, Chico Xavier, falava que essa questão da maternidade, esse vínculo de amor de mãe com os filhos, ninguém consegue explicar. E ele dizia que é um segredo entre Deus e a mulher. Porque é um amor que não tem fronteiras, que não tem limites. E aquelas mulheres que não conseguiram ser mãe biológicas por algum motivo, mas que adotaram uma criança, né, que o coração escolheu aquela criança para ser seu filho,
as avós que criam os netos, as professoras que cuidam das crianças, as tias, as irmãs, enfim, todas essas pessoas trazem no seu coração o amor de mãe. Amam infinitamente esses seres que Deus colocou na sua guarda. Então, essa passagem belíssima que Humberto de Campos nos relata mostra que os nossos filhos vivem, estão vivos na pátria espiritual, são nossos filhos, continuam sendo nossos filhos, são filhos de Deus e são filhos de Maria Santíssima. Essa presença de Jesus ali, junto a Maria, não acontece só com ela, acontece conosco. Às vezes você está quieta em casa, de repente se dá uma saudade do seu filho, você se lembra com carinho e fala, interessante, de repente eu me lembrei dele com tanta intensidade. Certamente ele está ali te visitando, ao seu lado, te abraçando, te beijando, não é? Mas os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, mas nós sentimos a vibração de amor da presença desses filhos. E isso é um consolo enorme para os nossos corações, porque nós ainda somos muito frágeis com essa questão de lidar com a morte do corpo físico, né? De lidar com a ausência física desses seres a quem nós tanto amamos. Então, gente, fica aí essa mensagem de esperança, a mensagem de amor que Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova. Que nós possamos ler esse capítulo belíssimo que fala sobre Maria, nós possamos sentir a força desta mulher extraordinária, que é mãe de Jesus e é mãe de toda a humanidade. E que nós possamos pedir socorro a ela, senti-la junto de nós, quando a dor da saudade bater muito forte. Essa certeza de que nossos entes queridos vivem e que nós vamos nos reencontrar, nos anima, nos dá força e coragem para prosseguirmos. Então, eram estas as reflexões dessa noite. Nós vamos fazer a prece final, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e aos amigos espirituais que nos amparam, que nos sustentam, que estão sempre junto a nós. E que nós possamos fazer um esforço enorme para mantermos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas ações, bem no plano mais alto da vida, sintonizados com esses espíritos luminosos que nos amam e que estão sempre junto a nós, quando assim nós nos ligamos a eles. Nós agradecemos a Deus pela bênção da vida infinita que Ele nos concede para o nosso crescimento e o nosso progresso. E que Maria Santíssima envolva todos nós no seu colo de mãe, no seu amor de mãe,
nos fortalecendo, nos amparando e nos dando força para vencermos os obstáculos que nos impedem de caminhar rumo a Deus. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.